Oi, gente, tudo bom? Professor Thales aqui para a nossa aula de ciências da semana, ok? Hoje a gente vai dar seguimento com o livro, com um capítulo falando sobre unidades de conservação. Vamos lá? Olha só. Primeiro, para a gente entender o que é uma unidade de conservação. Uma unidade de conservação nada mais é do que um espaço, né, no qual todos os seus recursos, né, que estão ali presentes, sendo recursos hídricos, né, as águas, recursos naturais relevantes ali, a questão de relevo, de plantações, montanhas, etc. Tudo isso que está contido nesse espaço tem algum objetivo de conservação e de limite definido. Tá ok? Então são espaços, são áreas em que isso vai ser definido por lei especificamente, tá? Instituído pelo poder público, enfim, tudo isso canetado mesmo, e que você vai ter ali controle de alguma maneira, né? Questão aí de conservação, e aí a gente vai ver quais seriam as diferenças entre essas possíveis unidades de conservação. Porque, por exemplo, olha só, a gente tem aqui dois tipos de unidades de conservação. Deixa eu me botar aqui em cima. Ó, eu posso ter unidades de conservação que são de proteção integral, que a gente chama, e as unidades de uso sustentável. Vamos ver as diferenças, olha só. As unidades de proteção integral, o que acontece nelas? Elas têm normas mais restritas e geralmente são mais voltadas para pesquisa e conservação. Tá? Em alguns casos, que óbvio estão previstos por lei, você vai conseguir fazer uso indireto dos recursos naturais ali presentes. Mas pensa que é assim, ó, proteção integral. Então é algo que é mais difícil de você fazer visitação, de você usar de maneira deliberada. Tá? Já as unidades de uso sustentável, olha a palavra, uso. Se é uso, é porque elas são mais voltadas para você fazer visitação, para você fazer atividades ali, educativas, tá? A ideia ali, na verdade, seria fazer uma questão de compatibilização entre conservar a natureza e usar ela de maneira sustentável. Então, as unidades de proteção integral, elas são mais difíceis de você fazer atividade educativa, de você usar aquele recurso, né? Até tem algumas unidades que fazem questão de educação, tudo bem, mas para usar aquilo é mais difícil. Já as unidades de uso sustentável vai apresentar melhor essa questão, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos com fotos e tal, para isso ficar mais claro a gente entender. Vamos lá. Vou começar então com as unidades de proteção integral, tá? Vou tentar seguir essa ordem aqui. Acompanha comigo. Primeira que eu coloco aqui é uma estação ecológica. Eu tentei botar os exemplos mais presentes aqui no Rio de Janeiro, tá? Então eu tenho a estação ecológica aí da Guanabara, que fica em Guapimirim, aqui no Rio, né? Ali próximo de Magé, né? Enfim, indo ali para Teresópolis, Petrópolis, para Teresópolis no caso, né? Essa estação ecológica, o intuito é preservar a natureza local, né? Algumas pesquisas científicas são permitidas, certo? Você tem uma utilização ali permitida apenas se não houver danos ao parque, à estação como um todo, tá? Porém, a visitação é proibida, apenas com alguns fins, como está escrito em cima, de pesquisas científicas, com alguns fins pedagógicos, ok? Aí a gente vai para a reserva biológica. Eu botei aqui, ó, reserva biológica do Tinguá, que é bem próximo aqui da gente, perto de Nova Iguaçu. Olha o mapa aqui, ó, a gente está aqui, ó, Queimadas. Tá? Reserva Biológica do Tinguá, ela pega várias cidades. Pega o município de Nova Iguaçu, pega uma parte de Xerém, uma parte aqui de Miguel Pereira, né, aqui próximo de Japeri e tal, enfim. Então é uma área enorme, né, a maior parte dela é em Nova Iguaçu mesmo, e por ser uma reserva biológica, a intenção ali é você fazer uma preservação integral de todos os seres vivos ali presentes e também dos recursos naturais. É óbvio que você consegue visitar algumas coisas ali, né? Algumas áreas por conta dessa questão de situação educacional, tá bom? Mas geralmente vai ser uma proteção integral mais para seres vivos e dos recursos, certo? Temos o Parque Nacional, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, temos o Parque Nacional da Tijuca, né? A Floresta da Tijuca, que a gente mais conhece, tá? Bem conhecida, né? Bem extensa, né? Dentro do Rio de Janeiro, tá? Isso vai proteger ecossistemas que são considerados de grande importância ecológica, importância cênica, né, que são bonitos e tal, o visual, né, a proteção do visual mesmo, tá? Na Floresta da Tijuca é permitida algumas pesquisas científicas, você pode fazer excursão pedagógica, turismo ecológico e até recreação,
tá? Eu já fiz algumas aulas práticas lá na Floresta da Tijuca, alguns grupos de escola, de universidade vão lá para fazer algumas práticas, tá? Bem interessante. Qualquer um pode chegar lá, tá? É óbvio que tem algumas partes do parque que não são abertas para visitação, né? Mas tem uma parte que pode chegar carro, inclusive, então é bem tranquilo de conhecer, tá? Aí a gente tem refúgio de vida silvestre. Eu peguei um aqui, ó, bem no litoral de São Paulo, que foi o que eu achei, refúgio de Alcatrazes, tá? Esses refúgios, a ideia é você proteger o ambiente natural, possibilitando condições de vida e reprodução de espécies ali nativas, tá? Então tem todo um controle de entrada para não destoar ali do ambiente natural dessa unidade de conservação, tá? Aí a gente vai para algumas áreas, por exemplo, eu tenho a área de proteção ambiental. Aqui, ó, repara que já mudou de roxinho para verde, tá? Essas áreas verdes são as áreas de uso sustentável. Então a gente já consegue entrar nessas localidades, enfim, de fazer uso mesmo comercial às vezes, tá? Então, por exemplo, eu tenho as APAs, que são as áreas de proteção ambiental, que pode ser ocupado, né, pela população humana, é uma área grande, né? Repara que nas unidades de conservação anteriores, apesar de entrar para fazer pesquisa e atividade pedagógica, não era possível usar para habitação, né, para fazer moradia. Aqui já dá para fazer isso. Por exemplo, eu tenho a APA ali de Santa Teresa, que fica próximo do centro do Rio de Janeiro, que é uma área de proteção, né? Você tem gente que mora ali e tal, etc. Mas mesmo assim continua sendo uma unidade de conservação, tá? Eu tenho, por exemplo, áreas de relevante interesse ecológico, que a gente chama, tá? Que você tem ali recursos ou espécimes raras, né? Locais ali que são mais raras, então se faz essa área para tentar ter uma maior proteção, como a Floresta da Cicuta, em Volta Redonda, ok? Eu tenho a Floresta Nacional aqui em Seropédica, próximo da gente, né? Se você vai indo ali para Seropédica, você vê isso mudando, tá? Geralmente você tem espécies ali quase sempre nativas que você encontra ali naquele ambiente e você faz um uso sustentável desses recursos florestais, ok? Eu tenho uma reserva extrativista também, no qual eu vou proteger a cultura, o modo de vida de um povo e consigo garantir o uso sustentável dos recursos ali oferecidos pelo ambiente. Como, por exemplo, a reserva extrativista da Marinha do Arraial do Cabo, né? Bem famosa, bem conhecida, e você consegue fazer ali um uso sustentável pela própria população. Tá? Eu tenho aqui uma reserva de fauna, né? Lembrando que fauna é o conjunto aí dos animaizinhos daquela região. É uma área natural com várias espécies nativas que são usadas em estudos. Tá? Eu tenho aqui a Baía da Babitonga, em Santa Catarina, que é uma reserva de fauna. Eu tenho também uma reserva, uma RDS, que a gente chama, que é uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, no qual eu vou juntar a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento sustentável e que também é habitado por humanos. Né? Então eu tenho aqui uma das mais importantes, né, que é na Ilha Grande, quem já teve a oportunidade de ir, né, para visitar e tal. A Ilha Grande inteira é uma unidade de conservação. Eu tenho reserva biológica, eu tenho parque estadual, né, e eu tenho essa questão aí de desenvolvimento sustentável, porque lá também é habitada, a galera mora lá, né, as próprias pessoas que moram na Ilha Grande, enfim, então você tem todo esse controle, tá? E aí a gente deu uma passada, então, por essas reservas, por essas unidades e tal. E aí agora é a sua vez, tá? Eu quero saber de você, na número um, qual que você acha que é a importância de se criar essas unidades? Lembra que a gente falou em relação à proteção dos recursos e tal, tá? Quero que você defina para mim, baseado no que a gente viu, tá? Esses quatro tipos de unidade, parque, reserva, extrativista, de fauna e a APA, tá? E quero que você faça uma pesquisa aí encontrando o nome e aonde tem a localização de cada unidade aqui abaixo, perdão. Então você joga lá no Google, exemplo de reserva biológica. Aí você vê o nome da reserva e aonde que ela tá, aonde que a gente encontra ela no Brasil, tá? Não precisa ser no Rio de Janeiro não, pode ser no Brasil como um todo. Só botar o nome e a localização, tá bom, gente? No mais, tem aí as informações de como que você pode mandar para mim essa aula, como você entra em contato comigo, pelo e-mail, pelo Instagram ou pelo comentário, tá bom? Não deixem de fazer as atividades, tem gente que ainda não fez atividade nenhuma, não apareceu, fica difícil a gente ver o que está acontecendo, tá bom? Mas no mais, espero que esteja tudo muito bem com vocês, com a família de vocês. Por favor, fiquem em casa, não saiam pra rua pra ficar brincando, nada disso. Fiquem em casa,
né? Para os papais aí, para as mamães que estiverem vindo também, se puder ficar em casa, se tiver que sair para trabalhar, etc., usem máscara e a todo momento etiqueta de tosse para respirar, tá? Para espirrar e para tossir, tá? E lavando as mãos, tá bom, gente? Qualquer dúvida, tô aqui à disposição de vocês. Tchau.